Bom dia! Você está aí sábado, pelo menos aqui em Manaus, chovendo bastante. Quero saber se você está ligado nas mídias sociais, no Instagram. Queria falar uma coisa super importante. Vamos ver se a gente consegue ter algumas pessoas aqui na sala para a gente falar sobre uma coisa muito importante nesse momento. Setembro Amarelo. Mas eu quero falar uma coisa um pouco além, né? Não que seja mais importante, mas uma coisa mais além de como lidar com uma pessoa que está em sofrimento psicológico, que você ama muito, mas você não entende o que a pessoa está passando e não sabe lidar com ela, não sabe lidar com a situação. Quero falar sobre isso. Vamos ver se a gente consegue mais alguém aí. Deixa eu aumentar a iluminação. Gente, você pode estar fazendo mal para uma pessoa que está em sofrimento psicológico. Por quê? Porque quem está com alguma doença, né, algum transtorno mental, já provavelmente está com dificuldade de aceitar essa condição. Não aceita estar deprimido, não aceita estar ansioso, não aceita ter tido um diagnóstico de transtorno de personalidade. Existe já um grande estigma em cima disso e a própria pessoa se sente fraco, vulnerável, incapaz, impotente diante da doença e muitas vezes não aceita. O que acontece com as pessoas ao redor é que muitas vezes na tentativa de ajudar essa pessoa, e na dificuldade de compreender, porque como é uma questão subjetiva, só consegue de fato, né, entender quem passa por isso. É muito difícil você explicar para uma pessoa, por exemplo, a galera aqui de Manaus, explicar para uma pessoa que nunca comeu um tucumã, né, dizer para ela como é a experiência de comer um tucumã. Falar para uma pessoa que nunca experimentou um chocolate e dizer para ela como é que é o gosto do chocolate. Então, realmente é muito difícil acessar, mesmo por mais empático que você seja, é muito difícil compreender um sofrimento psicológico que independe, né? Se está passando por uma situação que você julga pequena, né? Se tem a vida toda perfeita e não deveria estar passando por isso. Transtorno mental não passa por essas questões, né? A pessoa pode estar aos seus olhos numa vida muito bacana, pode ter alcançado um monte de coisas, pode ter a vida que você inclusive almeja e tá passando por um sofrimento psicológico, ok? Porque as causas, elas não param nessa situação social, digamos. Todos os transtornos, eles têm uma carga, né, genética, tem uma explicação biológica de 33,3%. Tem também uma carga psicológica, que é a forma como você internaliza e particularmente uma e outra experiência que tem na sua vida. Tem a questão social, né? O quanto de vulnerabilidade que você viveu, quais foram as situações concretas, quais os fatores estressores que de fato, né, que estavam para além da tua capacidade de controlar, de internalizar, né, mas que foram concretos e pelos quais você passou, tá? Então, você, no momento em que você pede para uma pessoa que está com depressão, para com isso, tenha força de vontade, né? Isso não vai ajudar a pessoa que está com depressão, porque não é questão de força de vontade que a pessoa, né, tá ali deitada e sofrendo.
ela não quer sofrer, ela não está com vontade de não fazer nada. Ela pode até falar isso, eu estou com vontade de não fazer nada, mas não é uma vontade deliberada. Isso parte de um quadro clínico, é um critério diagnóstico, ok? Desinteresse pelas atividades, desmotivação e desesperança. Isso é um critério diagnóstico. Então não adianta, né, falar, pare com isso, pare de besteira, você não tem por que estar assim. É como se ela estivesse assim porque ela quisesse. Não é verdade. Isso é uma doença, ok? A mesma coisa de qualquer problema físico, e é engraçado no sentido de curioso, quando as pessoas que estão com algum transtorno mental, elas somatizam para o corpo, elas se sentem mais à vontade de procurar ajuda, porque elas querem, de fato, achar a causa do problema. Agora há uma frustração enorme quando elas batem na porta de várias especialidades e não encontram nada, porque elas acham realmente que elas estão produzindo o mal-estar delas e que elas são fracas por isso, ok? O que não é verdade, isso não é verdade. Então, não adianta falar, pare de besteira, você tem que reagir, você tem que levantar, você tem tudo na sua vida, você não pode estar assim, né? Pra que passar por essas coisas? Isso não ajuda. A pessoa se sente mais fraca, a pessoa se sente mais incompreendida. O outro lado também é achar que a pessoa é só a doença. Um outro problema é se a pessoa tá com um transtorno mental, né? Tá com algum problema psicológico, ela tem que ser poupada de tudo. Ela não pode ter compromisso em casa, ela pode, isso se justifica, né, de ela não fazer nada em relação à escola, ao trabalho, aos compromissos com a família, né? A pessoa não é a doença, ok? Ninguém se resume a um diagnóstico. Então é bastante complicada essa linha, né? Porque é uma linha tênue. No momento em que você tem que compreender que ela está passando por algo que está para além da volição, ou seja, para além da vontade dela e do controle, mas a doença não pode ser a muleta, não pode ser uma muleta para se esquivar e se eximir de tudo, ok? Então, muitas vezes, a pessoa, na tentativa de ajudar quem está sofrendo, acaba deixando, né? Acaba justificando ou até reforçando essa, né, não participação, a força dela, a potência dela e a capacidade dela acaba ficando, né, escondida ali, porque a doença pode ser, né, uma forma de conexão com os outros e a pessoa acaba achando que ela é a doença e aí ela não vai fortalecer, né, essa parte de capacidade, porque se torna inclusive confortável no momento de uma dinâmica, né? Quando a gente fala de uma dinâmica que pode não estar saudável, tá? Isso é uma situação, é uma fala muito delicada que eu tô trazendo. Eu espero que vocês compreendam, mas a gente tem que ter esse cuidado de tanto compreender a pessoa quanto não resumir a pessoa a um transtorno, tá? Então, o que isso quer dizer? É que a gente não pode, né? E isso vale para qualquer relação interpessoal. A gente não deve julgar, rotular a pessoa, independente do que ela tá fazendo, a gente não rotula, a gente não julga a pessoa. A gente fala sobre comportamento. A gente fala sobre situação específica, tá? A gente não tem a capacidade de falar pro outro o que ele tá sentindo
qual a intenção dele, o que ele está pensando, porque a gente nunca vai ter essa capacidade, a não ser que ele fale. Então, por mais que você, né, conheça muito bem a pessoa, você não consegue, não vai ter a capacidade de dizer o que a pessoa está sentindo, pensando, querendo ou deixando de querer. Então, se a tua comunicação estiver dessa forma, não está sendo assertiva e não está sendo empática, ok? Então, abrir a comunicação, abrir esse canal para que o outro também se coloque, o outro se posicione e você passe a compreender melhor o que está passando, o que está assim, passando ali do outro lado. É muito importante que, se você tem um parente, um filho, um pai, uma mãe, né, que está passando por um transtorno mental, uma crise, é muito importante você estudar isso. A gente fala sobre empoderamento no auto, né, para o autocuidado, para a autogestão do cuidado, mas é importante também que o cuidador, ou o apoio, a rede de apoio, saiba o que está acontecendo, porque existe uma ciência por trás, existe um porquê, né, no funcionamento cerebral, inclusive, o porquê a pessoa talvez esteja ali sentindo o que está sentindo e fazendo o que está fazendo ou deixando de fazer. Então, isso vai abrir uma compreensão para você e uma clareza para que você entenda que essa parte ali fala sobre uma condição clínica. Pode não estar falando sobre a pessoa, tá? Então isso vai te ajudar na compreensão. E também a literatura aí tem um monte de vídeos, artigos, né? Leituras de como lidar com pacientes com determinada condição clínica, ok? Agora também entender como é que tudo isso te mobiliza, porque pode vir dentro da tua talvez necessidade de controle, né, da tua necessidade de cuidado, fazer com que você super proteja essa pessoa, fazer com que você fique mais irritado, porque você não consegue atingir, você não consegue fazer com que essa pessoa mude, né? Então, entender como isso mobiliza você é também trazer para o concreto o que eu falei, que a pessoa não é o diagnóstico e que, para além do diagnóstico, tem uma série de coisas e capacidades, né, e forças e também desafios que precisam ser olhados para que essa relação ela não seja reforçada, condicionada de forma desfuncional, porque numa relação tem as questões dessa pessoa, né, que está em sofrimento psicológico, que está tentando lidar com isso, que tem uma série de outras coisas além disso, e também tem as questões internas aqui da outra pessoa que está nessa relação e que precisa também ser olhada. Então muitas pessoas, né, me procuram os meus colegas falando: eu preciso convencer meu filho ou minha mãe de ir para terapia, ela precisa ir para terapia. Enquanto ela não percebe essa necessidade, enquanto ela não tem um desejo consciente disso, será que você também não seria importante para você fazer um processo terapêutico para entender como é que essa pessoa que você ama tanto, né, que está realmente nessa questão, nessa problemática, está influenciando você? Será que não é importante você entender o que é teu e o que é do outro, para inclusive ajudá-la? Será que não é importante, né, você realmente entender como é que isso mobiliza para que as outras partes da tua vida, outras esferas da tua vida acabem não ficando comprometida, porque isso muitas vezes acontece. Você tem um filho que está com um problema e aí você vai e desloca toda a atenção para o teu filho. Como é que fica o teu marido ou tua esposa? Como é que ficam os outros filhos? Como é que fica a tua identidade como filha ou como filho? Como é que fica a tua identidade como um profissional? A conta chega depois e ela chega chega pesada, tá bem? Então, Setembro Amarelo
né? Eu não falei sobre suicídio, uma coisa muito séria e tem aumentado demais, né? O comportamento suicida, que não necessariamente é apenas o suicídio, mas parte da ideação, né, de suicida, parte do planejamento de se matar, parte dos pensamentos sobre morte, e isso é bastante sério. Mas eu quis, né, focar nessa questão de como lidar com pessoas em sofrimento psicológico. Eu espero que eu tenha ajudado, eu vou deixar salvo aqui para que vocês possam assistir novamente ou marcar pessoas, né, que, enfim, possam se interessar por esse assunto, estejam passando por alguma situação nesse contexto, tá? E qualquer coisa, falem comigo no inbox, aí no direct, que eu vou ter o maior prazer de responder, ok? Bom fim de semana para vocês, um beijo e até a próxima.